Olá a todos vocês que estão assistindo o programa Estadão. Hoje nós vamos falar sobre o movimento Advogados pela Igualdade. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Edson Stadler, que é o coordenador do movimento. Dr. Edson, me fala, esse movimento visa o quê, exatamente? Esse movimento visa corrigir uma injustiça aos advogados do Brasil. O nome do movimento é www.advogadospelaigualdade.com.br, justamente para que os advogados possam conquistar o direito à isonomia dos demais operadores do direito, quais sejam a igualdade no sentido referente especificamente ao instrumento de autodefesa. Veja que a justiça, basicamente, ela tem a sua atuação num tripé, aonde estão os magistrados, aonde estão os representantes do Ministério Público e os advogados. A Constituição Federal é clara quando estabelece de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ora, se ele é indispensável à administração da justiça, sem o advogado não se perfaz a justiça. Desta forma, nós temos que entender que esta isonomia de porte de arma deveria, obviamente, abranger também os advogados. Os magistrados possuem o direito ao porte de arma. Conquistaram através da alteração da Lei Orgânica da Magistratura. Logo após, vieram os representantes do Ministério Público, os promotores, os procuradores, também numa mobilização, alteraram, por lei, evidentemente, a Lei Orgânica do Ministério Público e conquistaram, a exemplo da magistratura, o direito ao porte de arma. Tudo sobre o pretexto ou sobre a alegação de que manusear, trabalhar com justiça é atividade de risco. Os advogados trabalham com justiça, são indispensáveis à administração da justiça e não têm o porte de arma. E veja o seguinte, que a grande maioria dos advogados que tem pleiteado porte de armas individualmente tem tido a rejeição desse pleito com a alegação de que a advocacia não é atividade de risco, quando opera tal qual os demais, sendo indispensável para aquele desiderato. Então, diante desse quadro e diante do alarmante número de advogados que têm sido assassinados em razão da atividade profissional, única e exclusivamente em razão da atividade profissional, verifica-se que nos últimos 3 anos, aproximadamente 90 advogados foram assassinados em razão da sua atividade. Quer dizer, ao exercício da sua profissão. O último exemplo tivemos há menos de 60 dias na cidade de Ourinhos, quando um jovem advogado, na sua primeira causa, acabou sendo abatido por ter pleiteado uma ação de cobrança, onde o esposo dessa executada entendeu de tirar satisfação com o advogado e, munido de uma faca, foi ao escritório desse profissional e lá perpetrou o crime de homicídio, matando o advogado em represália por ele ter processado a esposa. Quer dizer, esses são absurdos e que nós entendemos de que se o advogado tivesse o mínimo de um instrumento de autodefesa, ou seja, o direito ao porte de arma, seguramente ele poderia ter tido a oportunidade de resguardar e proteger a sua vida. Então, é indispensável que os advogados do Brasil tenham esse direito à igualdade. Atente-se que não se trata tão unicamente de portar uma arma, se trata-se da conquista de um direito. Nós lutamos e perseguimos resultados aos clientes, conquistas de direitos, né? A legislação está para isso. E
os advogados, a interesse deles individualmente, nada tem sido feito até o presente momento. Em razão disso, é que lançamos esse movimento, Advogados pela Igualdade, buscar a equiparação, a isonomia com os demais operadores. Veja o seguinte ainda, que existem muitos advogados, alguns renomados a nível de Brasil, que entrando em contato telefônico a esse escritório, a esse causídico, dizem: olha, Stadler, eu não me vejo portando uma arma e possivelmente eu não vá usar uma arma. Eu digo, sem problemas. Entretanto, Stadler, eu também não consigo me ver tendo sido tratado de forma desigual a um juiz e a um promotor de justiça. Então, eu quero, sim, a conquista do meu direito. Então, diante disso, é que nós temos a interpretação de que a conquista ao direito de porte de arma não leva obrigatoriamente à necessidade do advogado portar a arma, mas sim dele conquistar o direito de portar uma arma. E, além disso, esse é um direito que nós chamamos de direito disponível. Usa-se precisar, usa-se quiser. A carteira da ordem dos advogados, ou a carteira da ordem em relação a este advogado, necessariamente vai possibilitar e permitir que ele utilize o instrumento de defesa. E hoje, doutor Edson, o movimento começou, ele vai fazer 1 ano, e quantos advogados já são adeptos a esse movimento? Quantas assinaturas até o presente momento? Nós temos aí aproximadamente 30 mil adesões, o que entendemos ser um número extremamente significativo, levando em consideração, a gente faz esses referenciais por estádios de futebol, onde que comumente a gente verifica a aglomeração de mais números de pessoas. Então, nós entendemos que é um número considerável, levando ainda ao aspecto de visão que essas conquistas de adesões são feitas por redes sociais e é um movimento interna corporis. Nós não temos nenhum patrocínio externo, é movimentação de advogado para advogado, é aquele trabalho formiguinha de um advogado comunicar ao outro, tem um movimento de nosso interesse, é importante as adesões. Agora, dentro de poucas semanas, nós estaremos lançando um desafio a todos aqueles que aderiram, no sentido de que cada um mobilize-se para angariar mais 10, ao menos 10 adesões de novos outros advogados que desconhecem o movimento, para que nós possamos dar um salto de 30 mil para 300 mil advogados. Aí sim, vamos fazer a marcha da Beca a Brasília, para conquistarmos definitivamente o porte de arma e esse direito à igualdade com outros operadores do direito. Doutor Edson, a quem estiver nos assistindo, os advogados que tenham interesse em conhecer ainda mais o movimento ou até mesmo de se inscrever, aonde pode estar fazendo essa inscrição? Todos os colegas advogados devem acessar o site www.advogadospelaigualdade.com.br. Ali, acessando, terá já na abertura uma petição, um abaixo-assinado de minha lavra, onde expõe as razões desse movimento e qual é o objetivo propriamente e o fundamento jurídico. Esse abaixo-assinado também tem a sua destinação, que é o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para que todos assinando, ou a grande maioria dos advogados brasileiros assinando, seja encaminhado ao Conselho Federal e lá sensibilizarmos no sentido de que possam votar e aprovar
passando a ser de advogados independentes para advogados classe OAB. Aí passa a ser, sim, a manifestação classista dos advogados do Brasil, para daí se encaminhar às casas de lei e lá, evidentemente, ter alteração no Estatuto da Ordem dos Advogados, transformando em lei federal o direito ao porte de arma para os advogados. Muito obrigada, doutor Edson, pelas informações. Então, a gente já vai repassar aí para todos que estão nos assistindo. Tem interesse em informação também em saber o que é o movimento, você pode entrar no site que o doutor Edson passou, www.advogadospelaigualdade.com.br. Então, você tem todos os acessos. Nana Costa, para os estúdios da ETV.